palavra de Deus quem fala que nós temos que andar na porta estreita. Tem que guardar essa palavra. A porta larga é o caminho da perdição. Então você coloca essa palavra no teu coração. Guarda 7 chaves. Guarda toda a palavra de Deus em 7 chaves no teu coração. Para que o inimigo não venha roubar. Para que o inimigo não venha tirar aquilo que é preparado para você, aquilo que olhos não viram, nem ouvido ouviu, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A gente não pode imaginar, irmãos, o que Deus tem para nos revelar. Eita, é maravilhoso. Imagine nós pisando em ruas de ouros. Imagine nós vivendo em palácio, porque a Bíblia fala que nós vamos morar em palácios celestiais. Muros de diamante, rubis, pedras preciosas. E no meio o trono de Deus. E do lado o trono do Cordeiro de Deus. E do outro lado o Espírito Santo, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque em Gênesis está escrito, no começo era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus. E o Senhor, quando nos fez, lá em Gênesis ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e também semelhança. Diga glória a Deus. Então, Senhor, quando nós, você é proposto a pregar a palavra de Deus, quando nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, a gente se preocupa em escolher um tema, se preocupa em escolher um versículo da Bíblia, uma revelação do Senhor para transmitir para a igreja. Normalmente a gente escolhe um versículo bíblico baseado naquilo que a gente leu durante a semana, baseado no que o Senhor nos entregou naquele dia, ou então baseado no tema do que é proposto na campanha. Hoje vamos falar da revelação. A mensagem que é nos proposta nessa noite é sobre a revelação. E a revelação do Senhor está aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas têm buscado revelações em muitos lugares. Mas a revelação de Deus está na palavra. Aqui é vida. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai nos trazer algo que nos vai nos impactar e que vai nos trazer a salvação. Então hoje eu quero ler aqui em Cantares ou Cânticos, em algumas traduções. Abre a sua Bíblia no livro de Cânticos. A minha está Cantares. Cânticos ou Cantares 2:15. Glória a Deus, todos acharam? Em algumas Bíblias está Cântico dos Cânticos, algumas traduções. Cantares de Salomão. Todos acharam? Fácil, né? Então depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Cantares, Então 2:15. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Só terra. Aqui Salomão estava se declarando a noiva. Então pode sentar, igreja. Aqui o Salomão ele estava falando com a noiva. Ele estava declarando para a noiva, no sentido literal, ele estava ali declarando para sua noiva. Ele escreveu cânticos. Ele escreveu essa mensagem. E ele ali observou a noiva, a mulher, observou que as vinhas estavam em flor. E a preocupação era com as raposas e também com as rapozinhas.
Então eu comecei a meditar nesse texto para trazer para a igreja, e eu comecei a pesquisar sobre a vivência das raposas, né? Porque o sentido aqui é literal. A preocupação aqui de Salomão era com a vinha que estava em flor. A preocupação de Salomão aqui era com as raposas que iam comer as vinhas, que ia destruir as vinhas. Aqui no sentido literal, a preocupação era com as raposas e também as raposinhas. Então eu comecei a pesquisar os hábitos das raposas, as raposas e as raposinhas. As raposas, elas têm os hábitos noturnos. Elas dormem de dia, 10 horas de dia, e quando é à noite ela começa a caçar, e elas comem de tudo, até fezes. Tudo elas comem. Elas comem flor, elas comem fruta, elas comem rato, elas comem peixe, elas comem de tudo. E a raposa é considerada um bicho esperto. Quem já ouviu falar que você é esperto como uma raposa? Né? Jesus, ele referiu que Herodes era uma raposa. Por quê? Agora, trazendo para o espiritual, a raposa, ela é representada como um demônio, um bicho destruidor, um bicho esperto, um bicho sagaz. O Senhor Jesus, ele falou que Herodes era uma raposa, porque Herodes, ele matava as criancinhas, porque havia algo profético revelado que Jesus ia nascer, ia viver no meio de nós, ia trazer o evangelho, a palavra de Deus, ia trazer a salvação. Então Herodes começou a perseguir as criancinhas e matar as criancinhas, machos, homens. Então o Senhor Jesus considerou ele como uma raposa, como um bicho esperto, como um bicho sagaz. E a preocupação de Salomão era com as raposas e também as raposinhas. A vinha estava em flor. Quem conhece a vinha sabe que as parreiras, né? Normalmente tem um ou dois pés de uva, e ali se faz a parreira, e ali essa parreira se estende, né? Não sei quantos metros, 5 ou 6 metros, apenas 2 árvores. E ali se estende toda a parreira. E mais na frente tem outra parreira, e outra parreira, um pomar grande, né? A videira, isso se forma a videira. O Senhor Jesus, ele se considera como uma videira. E nós os campos. A videira é a árvore. E nós somos os campos. E para nós começarmos a levar essa mensagem ao espiritual, o Senhor fala que nós, para darmos frutos, temos que ser podados. Todo ano tem que se podar a videira, porque senão ela não vai produzir fruto algum. Ela seca as suas folhas. Quem já viu uma videira? Quem já viu um pé de uva? As folhas caem tudo, parece que está morto, não é? Dá a impressão que está morto. Mas na estação certa ela começa a produzir. No mês de agosto ela começa a florescer. Depois da estação do frio, que acaba o mês de julho, agosto, ela começa a florescer. Lá para outubro ela começa a dar frutos, né? Quando chegar a estação do calor, ela começa a produzir frutos. Mas assim que acabam os frutos, ela tem que ser podada, para que ela venha renovar frutos. O Senhor Jesus, que toda a árvore que está nele, ela tem que ser podada, né, para dar mais frutos. Então a preocupação de Salomão aqui com as raposas e as raposinhas. Às vezes na nossa vida nós damos ênfase, nós preocupamos com os pecados grandes, com as raposas, e nós deixamos de lado as raposinhas, aquelas coisas insignificantes. Mas se nós começar a ver o que essa raposinha ela traz numa vida,
as pequenininhas, elas começam a cavar suas tocas, porque a raposa tem o hábito de cavar. Elas vivem em tocas durante o dia. Elas ficam bocadas, o bicho sagaz. À noite ela sai para comer, para destruir. Se ela pegar uma plantação de verduras aí, ela come tudo. Deixa nada. E a preocupação de Salomão era com as raposinhas, porque ela entra e ali ela vai cavando o buraco, e ali ela vai no pé da videira e começa a comer. E sem perceber, essa videira começa a produzir. Ela morre, produz da raiz para cima, tudo se cava. Então, às vezes a gente preocupa só com os pecados maiores e não damos ênfase às pequenas coisas insignificantes, né? Muitas das vezes a gente deixa de vir um culto, 2, 3. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver na igreja, não, porque a Bíblia fala que os judeus eles iam no templo, né, 3 vezes ao ano. Na festa dos tabernáculos, né, do sacrifício, eles iam também na festa, né, da colheita, né, quando se colhia o fruto, e também na festa dos cereais, 3 vezes ao ano. Eu vou na igreja 2 vezes por semana, porque eu trabalho 2. Isso não quer dizer algo comprometedor, não. Eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas elas param de vir um dia, porque ela sente-se fraca, desanimada, ela para de vir outro dia e 2 dias. Eu estou dizendo isso porque foi assim comigo. Eu tenho experiência para falar sobre isso. A gente deixa de vir um dia porque está fraco, falando não vou hoje, amanhã a gente não vai, depois a gente não vai, e depois não vai, e quando se deu conta, não quer vir mais à igreja, né? É raposinha. A raposinha entrou ali, comeu a raiz e produziu-se toda a vinha. Acabou. Destruição total. Essas pequenas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, pequenos detalhes fazem muita diferença na vida do cristão. Às vezes a gente para de ler a Bíblia, né? A gente fala, não vou ler não, porque não tem tempo. A gente não dá importância aos pequenos detalhes da nossa vida. Às vezes a gente orava de madrugada e passou a não orar de madrugada mais, né, a buscar. A gente parou de jejuar. Jesus ele falou com os seus discípulos, né, porque eles questionaram por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam. Aí ele falou, quando for retirado o Cordeiro de Deus, quando eu for para junto do meu Pai, aí nós vamos ter que jejuar, porque é jejum e oração que se quebra o mal. É com jejum e oração. Então essas pequenas coisas fazem muita diferença na vida do cristão. É o jejum e oração. É o jejum para quebrar a maldição. É o jejum para acabar com as ciladas do diabo. O jejum ele é poderoso e eficaz contra toda a haste da maldade. Jejum e oração, queridos. É nessas pequenas coisas que temos que dar importância, para que a nossa árvore, para que a nossa vinha venha frutificar, dar frutos. Nós temos que dar fruto nessa terra. O Senhor nos revela essa mensagem nessa noite. As raposinhas, querido. Então a gente deixa de adorar o Senhor em casa, né? Deixa para buscar o Senhor só na igreja. É bom, né? Maravilhoso você vir na igreja e adorar o Senhor, a meditar na palavra de Deus. O pregador sobe aqui em cima, inspirado no Senhor, e começa a ministrar a mensagem, né? Começa a falar no teu coração. Isso é ótimo, é maravilhoso. A gente, quando chega aqui, às vezes a gente chega sobrecarregado.
Tem dias que a gente chega aqui sobrecarregado, a gente não consegue nem ficar de pé para adorar o Senhor. Quem já aconteceu isso? Muitas das vezes eu cheguei aqui sobrecarregado, não tinha nem ânimo para adorar o Senhor, ficar de pé, né? E aí a gente sai daqui nas asas do Senhor, a gente sai daqui leve, né? A gente sai daqui, parece que tirou um fardo das nossas costas, um peso, parece que você chegou aqui com um peso, ó. Você chega até assim, imagine dores nas pernas. Eu cheguei muitas vezes aqui com dores é o quê? De opressão, sobrecarregado. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você chega aqui sobrecarregado, você sai daqui leve, porque o fardo do Senhor é leve e suave. Mas a questão que eu tenho que falar nessa noite é as pequenas coisas que fazem a diferença. A vida do cristão, ela tem que ser de oração. Lá na sua casa você tem que ler a palavra do Senhor. A gente tem que ter hábito de ler a palavra do Senhor. Hoje é muito fácil no serviço, você um tempinho lá na hora do almoço, Bíblia Sagrada no telefone. Todo mundo tem um aplicativo da Bíblia Sagrada no telefone. Às vezes você fala assim: eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Às vezes eu não tenho tempo para orar, para jejuar, eu não tenho forças, eu não tenho isso. É mil desculpas que a gente dá. Eu falo isso por experiência própria. Antes de eu ministrar para vocês a palavra, eu tenho experiência suficiente do que eu estou falando. Vivi isso, né? Às vezes eu tenho que me lutar contra isso. Essas pequenas coisas que fazem diferença. O cristão, ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, porque senão a sua vinha vai morrer, porque senão a sua vida vai estagnar, apodrecer. Faz muita diferença, as pequenas coisas fazem muita diferença na vida de um cristão. Porque se você não estiver preparado, né, espiritualmente falando, você vai ver um pastor adulterar, né? Quantas pessoas já viram isso? Quantas pessoas viram um líder cair? Aí você não tem estrutura, a sua vinha está podre, porque a raposinha estava ali, ó. Você nem percebeu as pequenas coisas. Aí você não está estruturado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala que eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. Eu falei em seu nome, eu curei em seu nome. O Senhor naquele dia vai falar assim: apartai de mim que eu nem vos conheço. Tem falsos profetas no nosso meio. A palavra nos revela isso. Vai haver falsos profetas, vai haver pessoas caindo. Você vai ver pessoas caindo, mas você vai ver pessoas também se levantando. A glória do Senhor. Você vai ver pessoas, se consagrando. Você vai ver pessoas jejuando, pessoas sendo transformadas pela palavra do Senhor. Hoje eu estava ministrando a palavra para minha filha, e ali falei com ela que, sobre as pequenas coisas, sobre morrer em Cristo, sobre se arrepender, sobre o pecado, aquilo que nós vamos morrer aqui, mas nós vamos morrer para o mundo e viver para Deus. Eu estava falando sobre o arrebatamento para minha vida. E o Senhor nos revelou que algo maior Ele tem para nos entregar. Eu falando tudo isso para ela, falando que a gente tem duas opções na nossa vida. Há um caminho só. Um caminho até Cristo Jesus. A Bíblia fala que é um caminho, mas existe duas portas, A porta estreita e a porta larga. O Senhor, Ele fala na revelação de Deus que Ele nos coloca o bem ou o mal. Se nós escolhemos o bem, certamente nós viverá, mas nós escolhemos o mal, certamente morreremos. Então, o mundo aí propõe vários caminhos para chegar a Deus,
Mas existe só um caminho. Só existe uma verdade, que é a palavra do Senhor revelar. Revelar. Salvação, estava falando isso para ele. Muitas das vezes, os jovens hoje, eles fazem bico, né? Eles torcem a cara, faz beicinho. Mas a palavra ela tem que ser ministrada. Porque, como eu estava falando de dois caminhos, tudo na vida tem duas opções. Guarda isso. Duas opções. Você vem pelo amor, você vem pela dor. Eu estava falando isso para ela. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Eu falei para ela que eu vim pelo amor, mas eu voltei pela dor, queridos. Porque eu me afastei. Eu não afastei da igreja, porque eu estava congregando. Mas você imagina uma pessoa que está morta dentro da igreja? Eu estava vendo assim, morto dentro da igreja. Eu já não conseguia sentir a presença de Deus mais, né? Eu não conseguia mais derramar uma lágrima, né? No momento de adoração, porque raposinhas, as pequenas coisinhas fazem a diferença na vida do cristão. Parei de fazer leitura da Bíblia, eu parei de acordar de madrugada, né, para orar ao Senhor. Hoje, graças a Deus, nós estamos acordando 3 horas para orar, estamos fazendo culto em casa. Aleluia! Hoje eu estou lendo a palavra do Senhor. Não estou falando isso para gloriar, não. Na humildade mesmo. Porque nós somos carentes da palavra de Deus. Essas pequenas coisas é que fazem a diferença. Pequenas coisinhas fazem a diferença na nossa vida. Isso nos traz o quê? Isso traz um bem muito grande para nós. Hoje a gente pode andar assim, ó, de cabeça erguida, né? Quando a gente está buscando o Senhor, isso traz uma força espiritual muito grande. Jejum, oração, palavra, oração. Isso traz fortificação para os cristãos. O mundo pode estar despencando, mas você está lá em paz. Você está ali na presença do Senhor. As coisas podem estar acontecendo. O seu carro pode estar estragado, mas você está ali glorificando ao Senhor. A sua vida pode estar assim, a sua vida pode estar assado, mas você está ali glorificando o Senhor, adorando o Senhor. O que importa? Um homem ganhar o mundo inteiro e perder essa alma. O que te importa? Importa eu estar um dia lá pisando nas coisas de ouro, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. É fato que pode acontecer isso. E tem vezes que a pessoa nem pela dor não vem, né? A pessoa está ali gemendo, morrendo, né? E não curva cervical, né? Não se curva diante do Senhor, não se humilha. Pessoas soberbas, pessoas cheias de si. Tem pessoas que falam assim: meu Deus está aqui. Não, meu Deus está no céu, e Ele é vivo e eficaz. Meu Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, o meu Libertador. E muitas pessoas têm um coração duro, né? Dura serviço. Pessoas que não aceitam, né, a palavra do Senhor. Faz bico, torta a cabeça, faz cara feia. Mas a palavra de Deus ela tem que ser revelada, ela tem que ser pregada. As pequenas coisas fazem a diferença. A gente se preocupa muito com as grandes coisas, né? Os grandes pecados, as coisas maiores. E as pequenas coisas a gente não dá importância. Aí vem a raposinha, entra, destrói tudo. Acaba-se a vida. Acaba-se tudo. Então temos que se preocupar com as pequenas coisas. Assim também na vida do casal. Esse texto é uma revelação do Senhor. Uma revelação. Se nós começarmos a falar do que o Senhor tem para revelar sobre isso, é muita coisa que a gente pode falar das raposinhas, porque as raposinhas são as pequenas coisas.
As pequenas coisinhas fazem muita diferença na vida de um casal. Nós fomos lá no encontro casal, foi ministrada essa mensagem para os casais. Um presente, né, no dia dos namorados, né, um eu te amo. Essas pequenas coisas fazem muita diferença na vida de um casal, né? Não é só as grandes, não é só o adultério que faz a diferença na vida de um casal. Quer dizer, não é só o adultério que destrói um casal, não, corrigido, né? Não é só o adultério, não é só as grandes raposas que destroem a vida do casal, não. As pequenas também coisinhas fazem a pessoa separar uma da outra, brigar. Se lavar uma louça, por mulher, eu não gosto não. Não lavo não. Mas faz a diferença. Mas eu faço alguma coisa, né? Eu faço uma faxina na casa, ajudo a esposa. Detesto lavar vazio. Mas um dia vai precisar. A esposa às vezes vai ter que viajar. Aí a minha esposa vai viajar sábado. Eu já falei com meus filhos: ó, cada um vai lavar o seu prato. Não adianta fazer bico, não. Cada um vai lavar o seu. Eu vou ter que lavar o meu. Eu não gosto, não. Eu vou ter que lavar o meu prato. Vou ter que lavar uma panela lá que eu sujei para fazer um ovo frito. Mas essas pequenas coisas fazem a diferença na vida do casal. O homem não pode ser um sedentário, não. O homem não pode ser um folgado, não. Né? Ficar ali: ó, mulher, traz a toalha para mim. Ó, mulher. Ó, mulher. Põe comida no prato para mim, mulher. Ei, cara folgado, né? Senta lá no sofá e fica folgado lá. Não. A vida de um casal, ela tem que ser unida. O casal tem que ser unido, né? As pequenas coisinhas fazem a diferença. A mulher vai ficar tão alegre de você ajudar ela. Foi ministrado lá, né? Você sabe quando a mulher fica feliz, né? Maravilhoso que é, né? Quando você alegra a sua esposa. Essas pequenas coisas fazem a diferença na vida do casal. Mas o tema aqui não é sobre casal. O tema aqui é sobre o pecado. É sobre a revelação. Só quis dar uma palhinha. Nós já fomos lá no encontro para casal, já falou muita coisa lá na vida de um casal. Nós vamos ministrar aqui sobre o pecado. Os pequenos pecados. As pequenas coisas. Às vezes a gente perde o nosso tempo no telefone vendo TikTok, Instagram, né? O jogo de celular, teve uma noite que eu fiquei até 3 horas da manhã jogando Free Fire. Aí no outro dia para trabalhar, meu Deus, só não sei o que vai ter. Eu cheguei no serviço com sono e o serviço esse dia foi puxado. E eu com sono. Parece que foi o dia que eu mais trabalhei e o dia que eu mais estava com sono. Aí eu fui lá no meu celular e apertei naquela chavinha e excluí. Falei: nunca mais, até hoje, para uma glória do Senhor. Free Fire, nunca mais. Até 3 horas. E a mulher dormiu até de cara virada para mim. Então, as pequenas coisas que fazem a diferença. Agora, trazendo para o espiritual. Aqui nós estamos falando de algo literal, algo real, né? Vamos trazer isso para o espiritual. Você fica ali muito tempo no telefone, aquilo te contamina, aquilo te tira da presença do Senhor. Em vez de tirar da presença de Deus, né? Às vezes você poderia estar lendo um versículo dele para te alimentar a sua fé. Às vezes você poderia estar ouvindo ali uma pregação para alimentar a sua fé. Você está lá no TikTok, no Facebook, novela. Hoje em dia a gente quase ninguém está assistindo novela, não. Mas a gente já perdeu muito tempo vendo novela. Série é um problema. Você começa a assistir uma série, eu detesto série, eu vi uma série só. Detesto coisa que não tem sentido, né? Que não tem fim, acabativa, né?
Você vê uma série, ali acaba, aí você tem que esperar o próximo capítulo, a próxima edição. Aí você costuma esperar até 4 meses, as pessoas esperam 4 meses para a segunda temporada. Detesto isso. Eu gosto de ver filme de ação, que tem começo, meio e fim. Então, essas pequenas coisas fazem a diferença na vida do cristão. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de leitura da palavra de Deus. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela que nos alimenta, ela que nos fortalece, ela que nos encoraja a prosseguir, porque a porta é estreita. A porta é muito estreita. Nós seremos o quê? Perseguidos. Graças a Deus que nós vivemos num país livre. O evangelista Filipe falou que a Bíblia é o quê? Aqui no Brasil ela é o quê? Liberdade. Podemos andar com a palavra de Deus nas ruas, nós podemos abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Ok? A gente tem a liberdade. Isso aqui é um símbolo de fé, de esperança, um símbolo de revelação. Na verdade é a palavra de Deus. Aqui está tudo que nós precisamos. De Gênesis e Apocalipse. Tudo revelado. Tudo aqui escrito e preparado para nós. Tudo entregue para nós. Muitas pessoas morreram para que a palavra de Deus chegue até nós. Os profetas morreram, os discípulos morreram. Quem sabe do martírio, foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi dissipado, para hoje a palavra está trazida até nós. A palavra de Deus revelada, revelação do Senhor. Aqui contém a nossa salvação, aqui contém a nossa vida espiritual, aquilo que devemos fazer. O que está escrito aqui? Revelação do Senhor. Mas para isso, Bíblia fechada, ela serve para alguma coisa, queridos? Bíblia lá na sua casa, tem pessoas que, não criticando, coloca a Bíblia lá no Salmo 91, na página está amarela. Salmo 91. O evangelista falou que para a gente ler Salmo 91, Salmo 91, é isso mesmo? Primeiro versículo do Salmo 91. Para nós lermos. O evangelista Filipe falou para nós lermos. Ele não falou para você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar ela ficar com as folhas amarelas. A Bíblia está ali há décadas. Eu estou dizendo décadas, mas eu estou sendo até generoso. 10 anos no Salmo 91. Misericórdia. Diga misericórdia. O Salmo 91 é uma revelação do Senhor. Revelação. O Salmo 91 é poderoso. Não vou nem atrever a falar, mas fala a sombra do Onipotente, Descansará, não é isso? Então até atrever, não tem guardado. Mas adianta eu não saber o Salmo 91 todo. Eu sei um trechinho, porque tem muito tempo que eu não leio o Salmo 91. Hoje, em nome de Jesus, eu vou ler. Porque eu guardo só um pouquinho, eu quase não atrevi a falar. Porque eu fiquei com medo de eu errar. Bíblia fechada, ela não vai fazer diferença. É as pequenas, voltando no texto de novo, as pequenas coisinhas, pequenas raposinhas. Quem está entendendo? Quem está entendendo a revelação do Senhor? Raposinhas. Raposinha representa o diabo, demônio. Raposinha representa destruição. Pior que a raposa. Pior do que a raposa. Porque a raposa,
ela não passa em pequenas frestas. Porque quando o agricultor, o vinhateiro, o avicultor, ele vai fazer uma vinha, ele tem preocupação de cercar a vinha. Ele tem preocupação de tampar as frestas. Mas as raposinhas passam em pequenas frestas. Elas são pequenas. E muitas das vezes não é percebido a raposa. Ela entra e destrói a vinha, a videira. E a preocupação aqui de Salomão era com essa raposinha, porque estava em flor, estava para dar frutos. A vinha estava pronta a dar frutos. Para ver as horas aqui. A videira estava pronta para dar frutos. Nós estamos prontos para dar frutos. Estamos em flor. Estamos em flor. Se estamos em flor, é certo que vamos dar fruto. E temos que ter frutos de arrependimento. Temos que nos limpar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nos limpar da pornografia. Eu estou falando isso porque a pornografia hoje é algo que muitos cristãos, pastores e por aí vai, estão afundados na pornografia. Porque é muito fácil. O celular aqui, ó, você digita lá, ou não precisa digitar, fala aqui no Google, né? Google. Não tem isso? Google. Alexa é bom, né? Alexa, toca a música, né? Toca o louvor aí pra mim. Aí é bom, né? Mas o Google, né? Perigoso. As pequenas coisinhas, pequenas raposinhas. Se você não souber usar o Google, pode trazer grandes danos à vida. Grandes danos. Ele pode tirar sua salvação. Não pensa que nós vamos ser salvos de qualquer maneira, não. A palavra de Deus ela é clara, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus diz que como foi nos dias de Noé, assim será na vida de Cristo. Porque muitos se dão em casamentos, muitos têm libertinagem, acham que aceitou Jesus e está salvo, acha que está no caminho de Deus e está salvo. As pequenas coisas é que fazem a diferença. Pequenas coisas. Nós temos tempo. Porque lembra da videira no meio da vinha? A videira, ela estava ali já um bom tempo. Bonita ali na vinha. Ela era destaque ali na vinha, né? Porque tanto de pé de uvas e um pé de figo no meio de uma vinha. Ela era destaque, porque todo chegava ali e via a videira. Mas o dono da vinha não achou fruto. Ele falou para o agricultor assim: eu vou corta essa árvore, porque eu venho aqui 3 anos e não acho fruto nela. 3 anos e não achava fruto na figueira, né? No pé de figo. E ali o agricultor, né, que é Jesus ele é o agricultor. Ele fala que ele é um lavrador, né? Eu sou lavrador, meu pai é o agricultor, que eu sou um lavrador. Ele revela isso para mim. Ele falou: deixa mais um ano que eu vou ali podar, que eu vou ali adubar, que eu vou ali, né, preparar a terra, e se ela não der fruto, eu mesmo vou cortar. Jesus ele diz que ele mesmo vai cortar. Mas a mensagem ela termina aí. Ninguém sabe se essa videira deu fruto. É forte, meu Deus. Ali a mensagem cai. A preocupação é:
Vamos dar fruto? A preocupação é, temos que dar fruto. Essa é a preocupação. Temos que dar fruto. Temos. Porque se não der fruto, Jesus, o agricultor, o lavrador vai dizer, né? O agricultor é o pai, fazendo confusão, que vai ao podar, mas vai cortar. Mas a Bíblia fala também que mesmo se a árvore for cortada, ao cheiro das águas, ela renovará os seus brotos. Mesmo se a árvore for cortada. Porque a Bíblia fala que quando tem vida, ainda há esperança. Por isso nós não podemos julgar ninguém. A gente não sabe. Porque a Bíblia fala que aquele que semeia, ele não pode olhar para trás. Você já viu alguém semear? Eu já plantei. Quem já plantou aqui? Feijão, arroz. Quem já adubou, a gente vai adubando. E vai só que tanto de cova assim. Não tem fim. O meu avô e meu pai ficavam cavando as covas. E o João Rosa cavando as covas. E nós vinhamos atrás adubando. O negócio é só olhar para frente. Você nunca olha para trás. Porque senão vai acontecer igual Pedro, vai afundar. Nunca olhe para trás, só para frente. Nunca olhe para trás. Olha, se nós começar a ministrar aqui sobre a raposa e a raposinha, a gente vai longe, vai. É tanta coisa que pode ser revelada nessa mensagem. É uma mensagem literal, né? Uma mensagem de algo que existe. Raposa e raposinha. Mas vamos trazer essas coisas para o espiritual. Vamos trazer a palavra de Deus ao espiritual. Pequenas coisas. Amém? Então eu acredito que o Senhor, Ele revelou nessa noite, para cada um de nós, nos deu entendimento, nos orientou. Na verdade, nós estamos aqui, para ser preparados, para ser lavados pelo sangue do Cordeiro, para ser limpos. Nós temos um tempo aqui na terra. Nós não somos cidadãos deste mundo. Quem crê assim? Nós não somos deste mundo, A gente não tem que preocupar com as coisas deste mundo. É preocupar em que comer, em que vestir, Às vezes a gente não pensa assim. A gente se preocupa com o dia da manhã. Quantas vezes o Senhor nos pôs à prova? Eu falo isso com tanta emoção. Quantas das vezes que, às vezes lá em casa, estava quase acabando, As panelas estavam quase batendo na outra, mas ainda tinha ali umas 2 refeições para fazer, e o Senhor proveu. Quantas das vezes eu me desesperei, porque tinha contas para pagar, porque eu tinha que fazer compras, tinha que pagar isso, pagar aquilo. Quantas das vezes eu fui ali naquele monte, desesperado, porque estava aflito e oprimido, e o Senhor me deu uma resposta. O Senhor proveu. A gente preocupa, isso é natural do homem, preocupar com o dia da manhã, A gente fala assim, mas a gente preocupa assim. Mas Deus, Ele provê. Deus, Ele nos dá sustento. E Deus, Ele vai nos preparar para algo maior. Deus tem preocupação conosco. A Bíblia vai dizer que o Senhor quer que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade. Deus quer que toda a humanidade se salve. Mas para isso temos que abrir o nosso coração. Para isso temos que dar lugar ao Senhor. Porque o Senhor bate. Aquele que abre, o Senhor entra e faz morada. Amém? Então vamos encerrar por aqui, porque senão eu vou toda a vida. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?